Ora, então, muito boa tarde a todos. Antes de mais nada, agradecer à APA por este convite. É de facto um prazer colaborar e promover o espiritismo, não no sentido de ensinar, mas, acima de tudo, provocar reflexões novas, pensamentos novos e, principalmente, mais paz e entusiasmo para seguirmos o caminho da nossa encarnação de uma forma mais leve, mais tranquila e com mais entusiasmo. É evidente que já quase foi tudo dito. Eu assino por baixo e vamos todos embora. Porque cada vez fica mais difícil falar sobre o tema, porque esgotaram praticamente quase todas as hipóteses que tinha. Assim, vamos... Deixa-me só ver se isto passa. O tema, portanto, reencarnação e medicina holística... Diga. Ai, não dá isto, tem de ser no teclado. Ok. Portanto, vamos muito rapidamente ver alguns conceitos. Porque temos aqui vários conceitos que estão aqui ao barulho. Não só a questão do espiritismo, não só a questão da reencarnação, não só a questão do termo de medicina, e quando se fala em medicina temos de falar de saúde. Portanto, eu tenho 30 segundos para cada diapositiva, vou avançando alguns, porque senão o tempo não chega, e portanto vamos avançando. Antes disso, já que como estão todos assim já meios a dormir, alguns já fizeram quase, ainda bem que o microfone estava alto, porque alguns já estavam quase a ressonar, portanto vamos então sorrir, porque é importante estarmos a sorrir. Porque não há dúvida, e já está estudado, que quando nós estamos sorridentes, nós estamos mais abertos à aprendizagem. E portanto vamos sorrir, vamos mostrar os dentes. Para aqueles que não têm, mostram as gengivas e está tudo em paz. O nosso caminho vai ser, de facto, envelhecer e, portanto, tudo flui na paz. Portanto, vamos continuando sempre a sorrir, a ver se encontro alguma imagem que vos faça sorrir. Já encontrei algumas, pelos vistos, e, portanto, esta também, já todos lá passamos. Já por cá passamos, mas já não somos isto. Agora estamos todos a caminhos disto. Mas pronto, estamos no bom caminho e é isso que interessa. Agora que já vos obriguei a sorrir, isto é muito interessante, como é que uma imagem tem o poder que tem. Não é? Quer dizer, eu tenho aqui um telecomando, agora vão sorrir, carreguei no botãozinho e sorriram todos, já. Isto estou aqui a fazer já. Pronto, vamos então começar principais conceitos, muito rapidamente. E quando falamos de espiritismo, e falamos que o espiritismo é ciência, mas que tipo de ciência é? Vou avançar isto muito rapidamente. É porque, de facto, Allan Kardec, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no discurso de encerramento, disse o seguinte: estou feliz da minha parte por não haver, senão que seguir-vos neste caminho sério que eleva o espiritismo à categoria de ciência filosófica. Ok? Então o espiritismo é ciência? Claro que é ciência. Portanto, não é uma religião, é ciência filosófica. E porquê é que ele diz isto? Porque, efetivamente, na altura, na Universidade de Sorbonne, as temáticas, os assuntos científicos estavam distribuídos de várias formas, desde as ciências exatas, as ciências físicas e naturais, depois tínhamos então as ciências morais e no quadro tínhamos as ciências filosóficas e dentro do quadro das ciências filosóficas tínhamos as ciências psicológicas e tínhamos depois a metafísica. E é aí que o espiritismo se enquadra. Quando Allan Kardec diz que o espiritismo é uma ciência filosófica, ele está a dizê-lo de uma forma concreta e objetiva, tendo em conta como naquela altura estavam divididos os saberes académicos. E, portanto, o espiritismo encaixa-se na metafísica, que apenas era algo totalmente subjetivo até essa altura, e através do espiritismo a metafísica começou a ser, de facto, algo concreto. Allan Kardec, como codificador, de facto, demonstrou que existe algo para lá da existência física e, portanto, também nos vêm dar aqui umas boas respostas, como nós sabemos, sobre de onde é que viemos, o que é que estamos cá a fazer e para onde é que vamos. Portanto, o espiritismo não é uma religião e quem está aqui e seja de uma ou outra religião qualquer, não se sinta mal. Eu gosto de uma sala onde estão os espíritos. O que é que vão dizer se alguém me vê aqui dentro? Não vão dizer nada, vão dizer que é uma pessoa inteligente que quer aprender mais. E, portanto, não se sinta incomodado por isso, porque parece que está
a opor-se à sua religião. Não, o espiritismo não é uma religião, é para todo o ser humano que quer, de facto, refletir e pensar a vida de uma forma mais profunda. Continuando, eu não vou ler, pronto, isto nós já sabemos, não vou ler todos. A palavra medicina, temos aqui dois possíveis conceitos. Se formos ver a origem em termos latins, diz o seguinte: saber o melhor caminho, ou a arte de curar. E não nos vamos esquecer isto. Então, medicina, na sua origem, significaria saber o melhor caminho ou a arte de curar. Tendo em conta a origem indo-europeia, seria traduzida como avaliar ou medir. Portanto, não nos esqueçamos, então, de medicina saber o melhor caminho ou a arte de curar. Mais à frente vai ser interessante saber isto. O termo holístico, portanto, tem origem na palavra grega holos, que significa o todo. Então significa que a medicina holística é uma prática global em que a única especialidade é o conhecimento do funcionamento do todo e da interação entre as partes, sendo por isso uma medicina especializada no tratamento do paciente e não na doença que ele possa ter. Tal como disse Hipócrates, o pai da medicina, é mais importante a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. E, portanto, podemos aqui ter uma indicação do que será, então, um possível proposta de conceito de medicina holística. No nosso país, só por mera curiosidade, a lei de base de saúde, a Lei 95 de 2019, fala de facto de terapêuticas não convencionais. O exercício das terapêuticas não convencionais é regulado pela lei, efetuado de modo integrado com as terapêuticas convencionais, de forma a garantir proteção da saúde das pessoas e das comunidades, a qualidade assistencial e tendo por base a melhor evidência científica. Isto é muito interessante, e tendo por base a melhor evidência científica. Isto não é tudo vale tudo conforme calha. Não, tendo por base a melhor evidência científica. Reencarnação. Portanto, só estamos aqui a ver alguns conceitos muito rápidos. Reparem que no papiro egípcio, de há 3.000 anos, já se falava o seguinte: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um acontecimento que passa como o dia solar que renasce. Ou seja, estes conceitos de reencarnação já existem há milhares de anos. Não é uma coisa inventada. E nós estamos aqui a falar de reencarnação. E ainda falta saber que tipo de reencarnação nós estamos a falar. Temos, por exemplo, um outro papiro entre 1500 e 1200 a.C. que diz o seguinte: os homens não vivem apenas uma vez e depois desaparecem para sempre. Vivem inúmeras vidas em diferentes lugares, mas nem sempre neste mesmo mundo. E em meio a cada vida há um véu de sombras. Portanto, temos então aqui evidências de que, num outro papiro, de há 1400 anos, diz: a verdade manifesta-se pelas reencarnações. É curioso como é que, há milhares de anos, o conceito de reencarnação de outras vidas já estava patente na humanidade. Vamos muito rapidamente. Noutro papiro também diz o seguinte: o homem regressa à vida várias vezes, mas não se lembra das suas existências passadas, exceto às vezes em sonhos. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Até parece que estou a ler qualquer coisa no livro dos Espíritos, não é? Mas isto é de um papiro também de 1320 anos antes de Cristo. Isto é muito curioso e dá para pensar, porque isto não fomos nós que nos juntamos todos volta e estivemos aqui a inventar isto. Não é por aí. Agora que já passamos um bocadinho os conceitos, vamos... Que reencarnação? Afinal, estamos aqui o dia todo a falar de reencarnação e que de reencarnação nós estivemos a falar. Porque, reparem, numa análise muito simplista, o Espiritismo parece que não traz nada de novo. Reparem no seguinte: quem é a base do Espiritismo? É Jesus. Sim, mas não há mais nada aí fora que tenha como base Jesus. Temos cristãos, os católicos, os ortodoxos, temos evangélicos, protestantes, por aí fora. Então não é novidade nenhuma, já outros seguem Jesus. Quando falamos, e o que é que eles falam lá também? De reencarnação. Sim, mas isso o budismo e o hinduísmo já têm há milhares de anos, também não tem nada de novo. Numa visão muito simplista, parece que o Espiritismo mais do mesmo. Curiosamente não, é tudo diferente. E por isso é que vamos falar que tipo de reencarnação nós vamos aqui abordar. Porque, de facto, o jainismo, o hinduísmo, o budismo,
taoísmo, shintoísmo, sikhismo, cabala, teosofia, Igreja Católica Liberal Alemã, etc., todos eles aceitam algum tipo de reencarnação, apesar de haver vários nomes para essa situação: transmigração das almas, renascimento, reencarnação, panligia, metempsicose. Portanto, tudo isso são termos que praticamente significam o mesmo. Mas a questão é, quando falamos de reencarnação, de que reencarnação falamos? Se está aqui um budista, pode dizer: nós já temos a reencarnação. O que é que eu vou aprender agora no Espiritismo quando falo de reencarnação? Só que vamos ter que fazer a diferença. Qual é a nossa reencarnação? O que é que nos diferencia a nossa reencarnação? Porque às vezes temos a mesma palavra e conceitos distintos. Para quem não estuda, isso é uma grande confusão. No budismo, curiosamente, não existe reencarnação. Por uma simples razão, porque eles não têm o conceito de alma. Eles não têm nenhuma alma para reencarnar, não têm nenhum espírito, não têm nenhum eu. Por isso não é Atma, mas Anatma. Eles não têm um eu. Mas eles me dizem que há continuidade. Há uma continuidade. Mas não é do espírito. Aliás, o budismo nem é considerado uma religião, porque nem sequer tem Deus, nem sequer existe espírito, é uma filosofia. A palavra manifestação, renascimento, continuidade kármica é a mais apropriada. Atingir o nirvana é a extinção do desejo, do sofrimento e do ciclo de renascimentos. Eles falam de renascimentos, mas não da alma. Eles não têm o conceito de alma, portanto, o conceito de reencarnação do budismo não tem rigorosamente nada a ver com a nossa reencarnação. Eles falam num contínuo mental, num fluxo de consciência de um indivíduo com os seus instintos, talentos e assim por diante, vem de vidas passadas e segue para as vidas seguintes. Somente o karma ou os impulsos podem permanecer como movimento que são. Então significa que a continuidade no budismo tem mais a ver com o karma, termo que Allan Kardec nunca utilizou, e está mais ligado com as tendências mentais. Por isso, e dando alguns exemplos, alguém que vive com extrema ignorância, raiva e ganância pode renascer como um animal. Por exemplo, como uma serpente, se tem ódio, como um cão, se tem apego, como um inseto, se tem ignorância. Ou seja, a visão da reencarnação do budismo não tem rigorosamente a ver nada com a nossa explicação. Reparem que, obviamente, que eles têm a quarta nobre verdade para o fim do sofrimento, porque a visão desta, entre aspas, reencarnação, nos orientais, está sempre tudo muito ligado ao sofrimento. É sempre muito ligado ao sofrimento. E, de facto, eles têm um conjunto chamado caminho óctuplo para, efetivamente, minorar o alegado sofrimento. Eu vou passar para a frente, porque isto é do budismo. Então, a visão no budismo é totalmente diferente do espiritismo. A reencarnação não funciona como agente de justiça divina. E, curiosamente, uma simbologia para entendermos, entre aspas, a reencarnação no budismo, que não é de um espírito nem de uma alma, é como se vocês tivessem uma vela. Imagina que tem aqui uma vela acesa, e tem aqui uma vela apagada. E vocês pegam nesta vela e acendem a próxima. Depois pegam nesta vela e acendem a próxima. Reparem, a chama não é continuidade. Teve origem nesta, mas não é aquela chama que evolui, é outra chama. Portanto, poderia ser uma simbologia do renascer no espiritismo. E são mais as tendências mentais. E, portanto, dá origem também à metempsicose, que é a reencarnação, entre aspas, em animais, tendo em conta, de facto, as tendências e os vícios que as pessoas têm. Muito rapidamente, no hinduísmo, curiosamente eles também têm uma trindade divina, não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é Brahma, Vishnu e Shiva. Portanto, em que tudo se une no princípio divino neutro e não personalidade, que é Brahma. Reparem que eles já têm uma visão, entre aspas, um bocadinho ligada, não é ligada, é parecível a analogia com a Igreja Católica, embora depois tenham milhares de deuses.
No hinduísmo acredita-se numa alma individual, Atma. Atenção, aqui no hinduísmo eles já aceitam que a pessoa tenha uma alma. No budismo, não. Só que, no hinduísmo, a alma pode transmigrar para qualquer forma de vida, incluindo animais, plantas e até seres celestiais, dependendo do seu karma acumulado. As ações, que têm a ver com o karma de uma vida, determinam a qualidade da próxima reencarnação. Tem como objetivo final alcançar a moksha, que é a libertação do si. Devido à crença que os animais podem ser antigas relações ou almas em processo de evolução, certos animais como a vaca, o touro, o elefante ou o rato, etc., são considerados sagrados e tratados com um grande respeito. Reparem, é esta a reencarnação do espiritismo? Não é. Portanto, quando falamos de reencarnação, temos que saber com o maior rigor possível qual é a visão da reencarnação no espiritismo. E não só porque os orientais também falam de reencarnação, pensar que vale tudo. Os outros também já pensam assim. Não, utilizam o mesmo termo, mas não da mesma forma. Ou seja, portanto, na concepção hinduísta, diferente do espiritismo, a reencarnação simboliza sempre sofrimento, castigo. Não funcionam também como um processo de evolução contínua enquanto co-criadores de Deus. Porque, como foi visto ao longo da manhã, não é só nós termos uma nova oportunidade. Nós somos co-criadores, de facto, com Deus, para, de facto, transformarmos o nosso, neste caso, o planeta Terra, no reino de Deus. Reparem, mesmo na Bíblia, há muitas, não vamos aqui ver tudo, há muitas referências que nos levam, de facto, à reencarnação. Antes que te formasses no ventre materno, te conheci. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Não te maravilhes de eu ter-te dito que é necessário nascer de novo. Portanto, não é o objeto de hoje, estar a focar isto, ou seja, curiosamente, até os católicos, no seu dito livro sagrado, como nós sabemos no Espiritismo não há livros sagrados, há apenas livros, e livros que hoje, 168 anos depois, têm correções científicas. É isso que nos faz ser seres racionais, pensantes e atualizados. E, portanto, não há livros sagrados em que temos que dizer coisas erradas só porque estão escritas, porque alguém dizia que aquilo foi escrito por Deus. Portanto, não vamos ver as situações todas. Quem dizia dizem os homens de ser o filho de homem, um João Batista, outros Elias, por aí fora. Portanto, há muitas referências, de facto, na Igreja Católica, até inclusive Orígenes, não é? Que até aceita a teoria de Orígenes até o ano 553, no segundo Concílio de Constantinopla, que ele tinha, de facto, uma teoria não de reencarnação, que muitas vezes, os espíritas dizem isso. Não é verdade. Ele tinha a teoria da pré-existência da alma, que pode derivar na reencarnação, mas as palavras iniciais Orígenes tinha, de facto, o conceito da pré-existência da alma e, portanto, que foi eliminado, entre aspas, esse conceito pelo Papa Virgílio. Portanto, vamos avançando. Portanto, na questão de reencarnação no Espiritismo, e isto é interessante na Revista Espírita de 1958, que diz algo o seguinte: se nós e tantos outros adotamos a opinião da pluralidade das existências, não foi somente porque ela nos veio dos espíritos, mas porque nos pareceu a mais lógica e é que só ela resolve as questões até agora insolúveis. Se viesse de um simples mortal, nós adotaríamos do mesmo modo e não hesitaríamos em renunciar às nossas próprias ideias. Isto é muito interessante, porque por vezes parece que nós estamos fatalmente ligados a toda e qualquer informação que vem do mundo espiritual, porque dá a entender que não, se vem do outro lado, é certo. Não é certo. E Allan Kardec teve, de facto, esse rigor científico. Portanto, aceitou a pluralidade das existências, não foi somente porque ela veio dos espíritos, não foi por isso, mas porque nos pareceu a mais lógica. Portanto, é aqui sempre o raciocínio e a reflexão profunda. Do mesmo modo, teríamos repelido, embora vinda dos espíritos, se ela não nos parecesse contrária à razão. Ou seja, uma informação vinda do plano espiritual e que fosse contrária à razão, teríamos repelido. Isto é muito interessante e isto aqui é de facto o espírito científico e não é aceitar tudo o que vem do lado humano. Como repelimos muitas outras, porque sabemos por experiência
que não é preciso aceitar cegamente tudo o que vem da sua parte, não mais do que vem da parte dos homens. Os que estão do lado de lá são espíritos que não estão do lado de cá. Então porquê é que eu vou dar mais valor aos que estão do lado de lá? Ou pelo menos dar sempre mais valor? Portanto, temos de ter aqui, de facto, essa situação. Foi, portanto, a lógica que norteou Allan Kardec a aceitar a reencarnação e não pelo facto dela ter vindo dos espíritos. Portanto, isto também é importante, já que falamos de reencarnação. Não é só por ela ter vindo dos espíritos, mas tem pelo raciocínio que, de facto, que ele fez, que é de facto, a melhor opção. A reencarnação não é, pois, uma opinião, um sistema, como uma opinião política ou social que se pode adotar e recusar. É um facto, ou não é? Se é um facto, é inútil não ser do gosto de todo o mundo. Tudo o que se disser não impedirá de ser um facto. Isto é muito interessante, porque alguém pode dizer que não, hein? A reencarnação não existe. Mas nós estamos a falar de factos. E a melhor explicação para esses factos é a reencarnação. O eu não concordar, não gostar, não modifica o facto. Então, quem o diz, que arranje uma outra proposta melhor, se possível com evidências, para explicar o facto. E não apenas, teoricamente, eu digo que não. Porquê? Porque não. Bem, o sim porque sim e o não porque não, obviamente que não são linguagem científica. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se, experimentando a prova de uma nova existência, já vimos isso. Eu vou passar aqui a questão do livro dos Espíritos, porque já foi amplamente falado. E, portanto, a questão também dos factos, também aqui foi de uma forma excelente na apresentação anterior. Temos inúmeros livros, temos uma data de investigação, de facto, sobre a questão da reencarnação. Como sabemos, por exemplo, na RTP1, às 23 horas, está a dar um programa muito interessante nestas temáticas, podem ver, será também interessante, e ver sempre com o espírito crítico. Portanto, vamos passar essa parte à frente. Saúde no espiritismo. Como vamos falar de medicina, temos que falar um pouquinho sobre saúde. Não é? E o que é saúde? Em primeiro vamos ter que definir o que é saúde. A saúde não é apenas a ausência da doença ou enfermidade, mas sim um estado dinâmico, completo de bem-estar físico, mental, espiritual e social. Definição de saúde de 1998. Não original de 1947, se não me engano. Portanto, isto é o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. O que é que isto significa? Para todos nós, que eu deveria trabalhar todos os dias estas dimensões físico, mental, espiritual e social. Quem é que trabalha todos os dias estas 4 dimensões? Praticamente ninguém ou ninguém. O que é que vai acontecer? Estamos doentes. Claro que estamos, anda todo mundo torcido. Porque não trabalha aquilo que já está mais que estudado. Assim, no Espiritismo, não há doenças, há apenas doentes. Porque reparem o seguinte, vamos imaginar que está aqui um vírus qualquer, um retrovírus qualquer, da constipação ou da gripe. Espalhamos aqui o bichinho. Uns vão ficar com gripe, outros não vão ficar. E todos nós sabemos isso. Uns vão ficar e outros não vão ficar. Então não há doenças, há doentes. E o interessante é saber porque é que aquele fulaninho não ficou com gripe. Porque é que não ficou aquele? Ele estava no mesmo meio dos outros. Então não há doenças, há doentes. Então significa que estar doente no espiritismo significa o estado resultante do desequilíbrio do espírito e que tal se vai refletir no perispírito, corpo espiritual e corpo físico. A cura é estado que aparece quando o espírito se reequilibra e que, de igual forma, também reflete no perispírito e no corpo físico. Ou seja, estamos aqui a ver uma origem. É a questão espiritual, que se reflete no perispírito, que, por sua vez, se reflete no corpo físico. E estar doente no espiritismo funciona como um instrumento pedagógico, decorrente do mau uso do livre-arbítrio, no passado ou no presente, que nos leva a evoluir. É um remédio amargo, mas também um instrumento de correção. Como é que nós vemos as doenças no espiritismo? Porque isto é importante para depois vermos a questão da medicina holística.
Podemos ter doenças de vidas passadas, aquelas que nós dizemos são congénitas e hereditárias, resultantes dos equilíbrios que tivemos em vidas passadas. Reparem, vamos imaginar o seguinte: se eu hoje era um fumador, viciado, nicotina, vou reencarnar com uma tendência, para fumar. Daí a importância da questão da educação. Porque eu, numa nova vida, como tenho a tendência espiritual e estou viciado em tabaco, ele mal tem acesso a essa situação, eu vou ser impelido, eu vou ser atraído para essa situação. Não sei porquê, não sei explicar, mas vou ser. Daí a importância de até aos 6 ou 7 anos a educação está dada como exemplo, para que o pequenito comece a pensar, a raciocinar, a refletir e ver o quanto gosta dele. Porque quando gostamos de nós, não nos gostamos de estragar. Quando nós temos o brinquedo que gostamos, nós não gostamos de estragar. E como é que se pode compreender que aquele que diz que gosta dele se gosta de estragar a ele? Isso é ilógico. Então, quando nós começamos a gostar de nós, vamos fazer tudo para não nos estragarmos. E mesmo que ele esteja viciado, ele vai ter de facto de fazer essa luta interna. Eu tenho uma vontade de fumar, mas a minha razão e aquilo que eu gosto de mim impede-me de o fazer. E se a educação acontecer nesse sentido, ele não vai fumar. Ou seja, o vício termina quando ele termina o vício. Agora vamos imaginar que os pais são fumadores. Pronto. E vai ele, todo contente, continuar mais uma reencarnação de fumar. Portanto, são doenças de vidas passadas que nós dizemos são congénitas ou hereditárias. Claro que são. Porque o nosso perispírito vai fazer com que o espermatozoide que vai, de facto, permitir o nosso nascimento é aquele que vai trazer essa fragilidade naqueles genes. Mas, felizmente, que não há só genética. Também há uma coisa que se chama epigenética. E epi significa de cima, por cima dos genes. Eu não posso mudar o meu ADN, não posso. Mas eu posso, com o meu comportamento, fazer com que determinados genes se tornem ativos ou recessivos. Eu, com o meu comportamento, posso fazer com que ocorra, de facto, o ativo de determinado gene ou não. Daí que temos doenças adquiridas. Também temos doenças adquiridas provocadas pelos desequilíbrios nesta vida atual. Ou seja, eu posso decidir, eu a partir de agora vou tornar um alcoólico. E posso começar a beber umas garrafitas. Posso. Isso tem a ver com o passado? Não. Eu decidi agora fazê-lo isso. E, portanto, posso ter uma cirrose, uma doença atual. Temos depois as predisposições físicas ou espirituais para as doenças, provenientes de vários equilíbrios do passado e respectivas tendências genéticas, que ante uma fragilidade na vida presente manifesta-se na forma de doença. Pronto, é aqui que eu posso ter a predisposição, mas se tiver um comportamento adequado, esse gene não é ativado. Portanto, a predisposição é de vidas passadas, reencarnatórias, mas a doença é adquirida de agora. Portanto, de uma forma muito simples, teríamos então estas situações para compreendermos as doenças enquanto estamos aqui encarnados. Doenças de vidas passadas, reencarnatórias, doenças adquiridas e predisposições físicas ou espirituais para as doenças. A causa é sempre o espírito. A causa é sempre o espírito. Porque vocês podem dizer, mas os médicos dizem que foi o vírus X que me fez esta doença. Sim. Só que eles pensam naquela causa. Mas eu quero pensar na causa da causa. Eu quero pensar na causa da causa. E a causa da causa é que o meu estado, a minha imunidade estava em baixo. Porquê é que a minha imunidade estava em baixo? Como é que vão os meus pensamentos? Como é que vão as minhas emoções? E quem é que trata disso? É o ser pensante. O ser pensante é o espírito. Pensar é um ato do espírito. Mas eu sou o espírito. Pensar é um ato do espírito. E hoje sabe-se que, de facto, o tipo dos nossos pensamentos, o tipo das nossas emoções, faz diminuir, baixar a minha imunidade. Então, o vírus X, de facto,
provocou-me aquela doença. Muito bem, ainda bem que existe a medicina. Todo o saber humano é útil. Todo o saber humano é útil. Utilizado de forma correta e na altura certa. Portanto, a causa é sempre espiritual. Medicina holística, muito rapidamente. É evidente que nós já falávamos na medicina tradicional, alopática, que tem como princípio ativo a matéria. Qualquer medicamento tem um conjunto, tem um princípio ativo, que é uma substância química, é material. Podemos falar, por exemplo, da homeopatia, que de facto, e falo na homeopatia porque de facto o Hahnemann também aparece como espírito no livro dos espíritos, não é? Em que para eles, para quem seguir esta linha, de facto o princípio ativo já é imaterial. Eles utilizam-se da teoria do semelhante, utilizam-se de substâncias que vão diluindo, mas que para eles aquilo fica com alguma memória, entre aspas, energética, e, portanto, o princípio ativo já não é matéria imaterial. Nós, por exemplo, temos o passo magnético, que segue o mesmerismo. Temos um princípio ativo que é imaterial, não é? Que é o magnetismo. Entre aspas, não é? Cientificamente, a palavra magnetismo não será correta. Mas, portanto, também é um princípio ativo. Então, o que é que significa medicina, como nós vimos? Saber o melhor caminho e a arte de curar. Saber o melhor caminho e a arte de curar. O holístico, o que é? É o todo. A medicina, enquanto atividade médica, seja alopática, convencional, não tradicional ou complementar, é a manifestação da misericórdia divina, amenizando as dores de resgate e efeito. Claro que sim. Todo o conhecimento humano é para ser utilizado. E se eu tenho uma dor, se eu estou doente, vou ao médico, que maravilha. Só que isto não vai à causa. Não vai à causa profunda, que é imaterial. Curiosamente, no livro dos médios diz o seguinte: não basta que um doente diga ao seu médico, dê-me saúde, quero passar bem. O médico nada pode se o doente não faz o que é preciso. E agora temos que pensar isto um pouquinho. E afinal, o que é preciso o doente fazer? A maioria de nós, que já todos estivemos doentes, se calhar vamos ficar também doentes, mais à frente, e não sabemos o que é preciso fazer. Eu vou-vos dar uma ideia. Em que é que consiste o que é preciso? Consiste principalmente em mudar atitudes e comportamentos profundos. Não apenas fazer uma operação, como é que diz para eu fazer. Não apenas tomar os medicamentos. Não é isso. Associado a qualquer tipo de doença tem que haver um comportamento, um novo comportamento, atitude e comportamento adequado. É curioso que nós vemos hoje pessoas que têm um problema qualquer de saúde e têm um medicamento que resolve. No entanto, continua a abusar da comida, continua a abusar do açúcar, continua a abusar seja do que for, porque tem um comprimido para lhes fazer bem. Reparem, isso de facto não faz sentido. É alguém que não gosta dele próprio. Porque nós devemos, além do comprimido, ou seja, do que for, temos que ter a atitude e o comportamento adequado. E então, o que é que consiste, o que é preciso? Primeiro ponto, promoção da saúde, salutogénese. Promoção da saúde ou salutogénese é, de facto, nós, de uma forma consciente, fazermos tudo o que está ao nosso alcance para o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Promoção da saúde. Essa é a nossa base. Se nós gostamos minimamente de nós, devíamos trabalhar ativamente na promoção da saúde. Depois, na prevenção das doenças, claro que sim. E depois, se estamos doentes, no tratamento das doenças. E depois, na reabilitação, podemos chegar aos cuidados continuados. Se a coisa pior, já vamos para os cuidados paliativos. E se a coisa piorar ainda mais, vamos aos cuidados paliativos especializados. Que isso é já quase chau-chau, já está a partir para o plano espiritual. E, finalmente, também devemos saber desencarnar. Será que nós estamos conscientes nestes passos? Promoção da saúde todos os dias, bem-estar físico, mental, social e espiritual, prevenção das doenças. Quando estamos a tratar das doenças, não é, eu vou fugir de tratar, eu não quero ir, vamos tratar. Há conhecimento para tratar? Vamos. Reabilitação, cuidados continuados, paliativos especializados e depois, um dia vamos encarnar. Também estamos preparados para isso.
Se calhar não. Agora, quem é que tem que fazer isto? Nós, espíritos. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Essa é da nossa responsabilidade. Quem é que decide então fazer o que é preciso? Cada um de nós, espírito, com pensamento crítico e existencial. Porque nós vimos de muito longe, com tendências, com vícios, com predisposições genéticas e espirituais. Nós já vimos muito longe. E aqui, por acaso, hoje falou-se do que é que nós podíamos ter sido ou acontecido no passado. Eu, se calhar há muitos anos atrás, estava muito interessado em saber o que é que tinha acontecido. Hoje não quero saber. Eu não quero ir para as trevas, eu quero ir para a luz. Eu quero chegar a espírito perfeito. Não quero andar ali a ruminar enquanto mais imperfeito é. Pelo dia de ontem, eu não posso fazer nada. Pelo dia de ontem, eu não posso fazer nada. Como aceito profundamente as leis divinas, que são infinitamente justas, eu não preciso saber nada do que é que aconteceu. Basta-me saber que o que aconteceu foi justo e é exatamente aquilo que eu merecia. Basta-me isso para ficar em paz. Agora, se eu matei 20 ou se matei 1 milhão, se apanhei uma doença qualquer, quero lá saber. Quero lá saber. Andar para trás? Não. É saber aceitar. É pacificar-me com o passado. Tenho que me pacificar com o passado. Tenho que deixar a palavra culpa e remorso de lado. Tenho que ter o máximo de autoconsciência no presente. Então significa que a causa sou sempre eu, espírito. É sempre uma causa espiritual. Se a causa é o espírito, como é que aperfeiçoamos o espírito? Se a causa é o espírito, como é que aperfeiçoamos o espírito? Pela reencarnação. Então isto é muito interessante. Que, por este raciocínio lógico, nós podemos concluir que, através da reencarnação, é a forma mais eficaz para eu aperfeiçoar o espírito. Ou seja, a cura está na busca do nosso equilíbrio integral, completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Reencarnação, pós-reencarnação, este é o nosso foco. Não podemos desviar daí. Não podemos desviar daqui. Mas uma grande parte da humanidade anda completamente perdida e fazer o oposto. Matam-se, atiram bombas, viciam-se, drogas, álcool. Uma data de comportamentos aditivos, uma data de emoções negativas. E depois queremos estar cá. Porque nós estamos focados nisso, na nossa cura, no nosso equilíbrio integral. Reencarnação pós-reencarnação, reencarnação pós-reencarnação. Porque, ao contrário dos orientais, estarmos cá não é um sofrimento. É, antes, pelo contrário, sentimos cada vez mais felizes e entusiasmados, porque sabemos para onde é que vamos e o que é que precisamos de mudar em nós. Porque, como foi dito e muito bem e visto de manhã, de facto, nós, no planeta Terra, devemos ser o mais felizes quanto nos for possível. Não é felicidade absoluta, que isso não existe. Mas devemos ser e trabalhar a nossa felicidade ao limite que humanamente é possível. E vamos deixar a questão do sofrimento para os budistas, para os hinduístas e até para o catolicismo, que é tudo pecado e é tudo sofrimento e até o sofrimento que se consegue fazer não sei o quê. Porque é curioso que nós hoje falamos de reencarnação e a maioria das vezes que se falou da reencarnação foi sempre como lei e efeito de coisas negativas. Nós próprios estamos num automatismo um bocadinho viciante de quando falamos de espíritos ou quando falamos de reencarnação, estamos muito mais vocacionados a focar os aspectos negativos do que os positivos. Isso é curioso, o que demonstra que nós vemos um catolicismo e temos aqui no nosso passado uma data de impressão que está no nosso perispírito, na nossa, não é? Que ainda nos faz sempre estar focados no sofrimento. E o que é que eu fiz de mal? Eu nunca ouvi dizer aqui hoje. E o que é que eu fiz de bem na reencarnação terrena? E porquê é que não se fala? Porquê? Somos assim uns monstros todos, que estamos todos aqui, somos
é só psicopatas aqui da sala, eu que eu vou fugir qualquer dia. Não, o que é que eu fiz de bem na reencarnação anterior? Quantas pessoas ajudei na reencarnação anterior? Então somos espíritas e vimos falar das coisas más? Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, vamos nos focar precisamente naquilo que nos interessa. Assim sendo, então, só a reencarnação, não é? Que é saber o caminho, é que é a verdadeira arte de cura integral. Então, o que é que significa? Saber o caminho, o que é medicina? Arte de curar, o que é medicina? Integral, o que é holístico? Então, presumo que só a reencarnação é que é a verdadeira medicina holística. Só essa aqui é a verdadeira medicina holística. Porque nós só evoluímos enquanto espíritos. Tudo o resto, seja passe magnético, seja o que for, material ou imaterial, potencia, ajuda. Mas a mudança só vem pela reforma íntima. Não nos podemos enganar. Eu vou ali receber 20 passos e venho de lá outra pessoa. Não vem de lá outra pessoa. Vem de lá entusiasmado e com vontade de se transformar noutra pessoa. Mas não vem outra pessoa. Não vem outra pessoa. Vem de lá, de facto, com potencial e consciente de que pode se tornar noutra pessoa. Mas que tem que fazer o trabalho. Porque senão estamos quase como os católicos ou como os outros que queremos as promessas, queremos os milagres. Alguém vai fazer por nós. Eu vou ao passo, o alpacista que me ponha bom, eu quero lá saber. Ele que mexa lá os braços e os pés e faça o que quiser, que eu tenho de sair lá bom. Não. De maneira nenhuma. Não podemos enganar pessoas. Tem que haver espírito crítico, sempre. E só podemos aceitar aquilo que de facto tem evidência científica ou que pelo menos nos é lógico. Portanto, para terminarmos, compreender a reencarnação. Por acaso está em um R, falta em um P, mas pontos. Tem um O a mais para compensar. Compreender a reencarnação. Quando o homem souber que um dia poderá voltar como mulher, irá aceitar, respeitar e amar as mulheres, terminando com todo o tipo de violências, violações e discriminações. Quando o homem souber que um dia poderá... Quando o homem de uma determinada raça souber que um dia poderá voltar noutra raça, respeitará todo o ser humano, independentemente da cor, região e cultura. Quando o homem rico souber que um dia poderá voltar como pobre, jamais irá explorar o próximo ou desperdiçar a sua fortuna apenas nos bens materiais e saberá respeitar o outro, praticando a caridade. Quando o homem pobre souber que um dia poderá voltar como rico, jamais prejudicará o seu chefe ou odiará os ricos com atos de violência, assaltos, sequestros ou vinganças. Quando o homem souber que um dia voltará a ser criança, respeitará e amará todas as crianças, terminando os abusos sexuais, violências e exploração infantil. Quando o homem souber que um dia voltará a ser idoso, respeitará e ouvirá os idosos, acompanhando-os dignamente nos últimos momentos de mais uma existência. Quando o homem saudável, ou, entre aspas, normal, souber que um dia poderá voltar como doente ou portador de deficiência, respeitará e amará todos os doentes e portadores de deficiência. Quando o homem fanático souber que um dia poderá voltar como um ser de mentalidade aberta, iluminado, praticando o amor, jamais matará em nome de Deus e aceitará todas as crenças como mapas diferentes para evoluir espiritualmente. Quando o homem souber que um dia poderá voltar a este planeta, respeitando-o e a todos os seres vivos, promovendo um desenvolvimento sustentável. Quando o homem souber que todos somos irmãos espirituais, que apenas estamos em estados de evolução distintos, respeitará o próximo, auxiliando-o na sua reforma íntima. Quando o homem souber que é espírito, quer que esteja encarnado ou não, respeitará e ajudará os desencarnados a evoluir, assim como aceitará as mensagens dos nossos irmãos espiritualmente superiores. Quando o homem compreender a reencarnação, o reino de Deus chegará ao nosso planeta. Portanto, a reencarnação, longe de ser um castigo, é uma lei universal que, conjuntamente com a lei de causa e efeito e a lei de progresso, reflete a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Nenhuma das suas ovelhas será abandonada
ou condenada eternamente. Todos. E aqui sim, não é o todos, todos, todos da Igreja Católica. É todos os espíritos. Todos, na sua caminhada mais ou menos penosa, chegarão à perfeição como espíritos puros e continuarão como co-criadores do amor universal. Para terminarmos, conclusão, reencarnar e educar-se para amar o próximo e a si mesmo. Quem se ama, tudo faz pelo seu bem-estar integral e felicidade. E uma frase que estava logo no início: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Muito obrigado pela atenção.